Retornamos com o programa Grandes Temas, debatendo a gestão universitária em tempos de crise. Professora Ângela, você falava então dos impactos, né, desses cortes imediatos e eu queria que você continuasse analisando exatamente assim, os impactos desse corte. Bom, os impactos então vai imprimir para as universidades o cinto muito mais apertado. Apresentamos ao ministro da Educação uma demanda, primeiro da portaria 028, que foi editada, que ela proíbe que, mesmo com orçamento, nós possamos pagar as contas, por exemplo, dos contratos das terceirizações. Então, perda de autonomia, né? A primeira luta é que os ministérios aumentem o limite dessas portarias, porque mesmo com o orçamento de custeio da própria UFRN, por exemplo, a minha conta de contratualização é bem maior do que o permitido. E nós aprovamos o orçamento no Conselho de Administração, cabendo todas as contas, em princípio. Elas têm que caber nesse orçamento. Então, mas a portaria me proíbe de pagar. Então, essa portaria necessariamente precisa mudar. O ministro sabe também, colocamos em documento, que muitas universidades federais não só pagarão suas contas, independente do limite da portaria 28, só pagaremos contas até setembro. Várias universidades, tendo em vista o seu custeio ser imensamente maior, por razões que ou você zera vigilância, ou você zera que não pode, né? A manutenção e a limpeza da universidade, que você não pode, você fecha, você cancela o semestre. Se você não tiver segurança e limpeza, você fecha. A partir de setembro, algumas universidades estarão em sérias situações. O que nós estamos colocando para o Ministério é a necessidade de suplementação. O MEC diz que essa palavra é, inclusive, incompatível com a situação atual da economia brasileira. E, infelizmente, nós chegaremos ao segundo semestre com sérios desafios. Eu reitero que os reitores estarão trabalhando incessantemente, eu sei que de todas as instituições, para que não haja os prejuízos do corte do edital de pesquisa, do edital de extensão, do edital de monitoria, porque isso nos sustenta e garante a qualidade acadêmica das instituições públicas, não é? Estaduais e federais. Então, isso nós não faremos. Claro que teremos que fazer quando não tiver o orçamento para pagar as bolsas, nem a residência, nem os fornecedores do restaurante universitário. Nesse ponto, sim, nós vamos ter que parar o semestre e colocar a situação para o Ministério da Educação resolver. Há uma coisa mais grave que nós estamos vivendo hoje, que foram os últimos cortes que atingiram muito o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Inovação e Comunicações. O corte foi de 44%. Então, de um orçamento destinado, que já é parco, não chega a 1%, o orçamento daquele ministério para a ciência e tecnologia, o orçamento daquele ministério foi cortado em 44%. Era um ano que a gente teria uma leve subida em relação ao ano passado, passou de 5 bilhões de reais o orçamento do ministério, mas nesse último decreto tivemos o corte de 44%. Então, nós consideramos ser um grave equívoco do governo brasileiro esses cortes em áreas como educação, ciência e tecnologia, e estamos lutando com as armas que a gente tem, que é a argumentação, a demonstração do papel que essas instituições têm para o desenvolvimento econômico e social do país, para convencer quem está no executivo e também quem está no poder legislativo. Temos dialogado, sim, com parlamentares, alguns mais sensíveis. Há uma frente parlamentar em defesa da ciência e tecnologia e há uma outra frente parlamentar que trabalha com as universidades, com os institutos, na defesa desse trabalho das nossas instituições. Bom, Júlio, depois eu vou querer que você relate para a gente justamente a luta da Undifes e o que ela projeta, né,
apresentar ao Ministério da Educação no sentido de defesa dos interesses da universidade pública brasileira. Willis, a gente vê que é incompreensível, né, uma perspectiva política que corta lá onde a gente espera que deveria haver, pelo menos, a manutenção dos custos, né, ou do investimento já previsto, né, que é a área de educação, né. O que é grave no contexto das instituições federais de educação profissional e tecnológica é que hoje a gente representa apenas 10% da demanda. Então, o potencial que nós temos é muito maior do que a nossa capacidade hoje de oferta. Então, vou dar alguns números aqui. Por exemplo, Mossoró, o campus Mossoró, né, que é o segundo campus mais antigo nosso, o primeiro é o campus Natal Central, hoje ele tem uma demanda de técnico integrado de nível médio de 16 candidatos por vaga. Então eu teria hoje condições, e essa é uma reivindicação já de algum tempo, de fazer, ampliar o campus, o atual campus de Mossoró, e até construir um segundo campus, não é, no município. Porque mesmo com essa ampliação, eu daria conta ainda da demanda que tem, eu não daria conta da demanda que tem lá. Se eu for para Pau dos Ferros, que é um campus da fase 2 da nossa expansão, eu também tenho uma demanda da ordem de 10 candidatos por vaga. Então, o próprio campus Pau dos Ferros eu teria como ampliar. E olha que, na nossa perspectiva, teria também possibilidades ali do Alto Oeste de mais outros campos. Se eu for para Parelhas, no Seridó, que hoje é um campus avançado, então só pode ter no máximo 400 estudantes, eu tenho potencial para triplicar isso, para ir para 1.200 estudantes. Eu tenho demanda para duplicar isso. Então, observe que... e o que é mais importante nesse contexto? A gente tem depoimentos dos nossos colegas reitores das universidades, que nossos estudantes, eles são um estudante diferenciado quando entram na universidade. Né? Porque você vê um estudante do ensino médio do Instituto Federal apresentando trabalhos em congressos internacionais, México, Estados Unidos, a Europa de uma maneira geral. Nossos estudantes do ensino médio desenvolvem projetos de pesquisa junto com os estudantes do ensino superior, de graduação, no mesmo laboratório. Então, tem um professor que orienta estudantes do técnico de nível médio. Então, você está perdendo uma oportunidade no Brasil, não é, de dar um salto qualitativo no ensino médio. E olha que nós trabalhamos o ensino médio técnico integrado à educação profissional. Que é a natureza dos institutos federais. Pois é, então, e esse é o salto qualitativo. Então, todos esses processos de redução de investimentos e de manutenção de custeio terminam afetando esse desenvolvimento e esse crescimento. Então, a nossa dificuldade maior tem se dado no campo do fomento. A chamada autonomia universitária, que é discutida, né, propalada, ela é muito limitada. Né? Você não pode contratar pessoal sem ter a devida autorização, você não pode falar de aumento de salários, remuneração, nem pensar, isso não existe. Né? E aí vai, nesse contexto de contingenciamento, até estagiário nós vamos ter que limitar, porque a portaria também limita, né, dentro do escopo de 16 itens, contratação de estagiário. E como é importante a presença de estagiário? Nós temos estagiários aqui da TV Universidade, aqui do setor de comunicação, do curso de comunicação, fazendo um trabalho belíssimo lá na nossa instituição, porque nossa comunicação também é muito pequena. Então, se a gente não tiver esses alunos, esses estudantes, a gente também não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, o erro está no pensamento do processo. Nós não podemos pensar que a educação, né, é um custo, mas é um investimento no desenvolvimento do país. E aí, a gente alia. E olha que no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma vantagem muito grande. Nós, 4 reitores das instituições públicas, a gente dialoga muito até para um plano de ofertas para evitar a sobreposição ou haver apenas sobreposição quando a demanda realmente atinge. Então, esse conjunto de interação facilita ainda mais. Mas sem o fomento adequado, nós vamos ter essas dificuldades pontuais que vai terminar culminando em dificuldades de aprendizado, de conhecimento, de discussão intelectual, de produção do conhecimento.
Se fala tanto em inovação nesse país, mas como se você tem um corte dessa natureza no Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação? São discursos incoerentes. Evidente. Né? Nós fizemos algum dever de casa importante do ponto de vista estrutural. Por exemplo, a gente está com as usinas fotovoltaicas em praticamente todos os campos, estamos terminando de construir algumas, uma dificuldade ainda da licitação, que essa é outra problemática nossa. Mas quando a gente terminar de instalar em todos os campos, se tudo der certo, nós teremos uma terceira usina fotovoltaica, digamos assim, do norte e nordeste do país. Isso é um processo estruturante. Então, a gente tem feito, por exemplo, cisternas de armazenamento de água, as estações de tratamento de efluentes para reuso de água para usos menos nobres, jardinamento, enfim. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa complementar. Então, precisa de recurso de investimento. Uhum. Então, eu tive essa semana retrasada na reunião do CONIF e estava lá o nosso diretor de desenvolvimento da rede. Né? E eles com um plano chamado Energif, plano interessante de energias renováveis, etc, etc. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: mas vai ter financiamento para comprar as usinas fotovoltaicas? Não, veja bem. Aí começou a veja bem. Quando fala veja bem, você já sabe que não tem financiamento. Quer dizer, é algo que parece incoerente entre o que se discute, o discurso apresentado e a prática que está acontecendo. Eu tinha que colocar os pés no chão e dizer assim, não, os investimentos e o custeio das instituições de educação não podem ser contingenciados, porque senão nós não vamos ter como fazer as ações mais estruturantes até para o futuro. E isso tudo num contexto em que, depois de assegurada a universalidade, né, ou seja, a expansão, toda essa expansão do ensino universitário, ensino superior no Brasil, exatamente nós chegávamos no momento em que agora precisaríamos repensar a qualidade, né? Agora ampliar e cuidar do modo como os recursos são aplicados, etc. A gente via muito debate antes da Copa do Mundo, não é? Essa falsa polêmica de que se investia na Copa, mas não se investia na educação. Falso, porque, na verdade, todo o custo da Copa equivalia a um mês de investimento naquela ocasião, em 2014, a um mês de investimento do governo federal na educação, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff. Então, nós chegávamos justamente no momento em que agora a gente podia dar um salto de qualidade no ensino, depois desse longo período de expansão que a professora Ângela agora relatou, né? Então, a gente tem um contexto agora que é de crise, não é política. Pedro, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque a crise política atual, ela não deixa de nos surpreender a cada dia, né? E como é que você está vendo um cenário, o impacto dessa crise política no Poder Executivo, no Governo Central, aqui no Estado? Bom, eu vou aproveitar a fala da professora Ângela e falar da crise política e seus impactos na gestão. A gente está falando na falta de dinheiro, no não cumprimento financeiro perante um orçamento. Só que em 2015 saiu um edital do Ministério das Comunicações para a TV universitária, para a rádio FM universitária. E a universidade tem um curso de comunicação há 15 anos, comunicação social, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E nós concorremos, depois de todas as etapas, nós vencemos o edital e estamos aí há 1 ano e meio esperando uma outorga. Não falta dinheiro para isso, era simplesmente liberar o documento para que a gente possa vir a usar. Então nós temos aí 1 ano e meio, mais os 4 anos que os estudantes estão esperando, por um FM que já está vencido, todas as etapas concorridas, está faltando só a outorga. Só saiu um documento. Com a mudança de ministro, com a fusão de ministério, com não sei o que, não sai nada. E isso não é dinheiro, isso é um impacto de gestão que, consequência, né, dessa situação política que a gente está vivenciando. E quando a gente fala nessa necessidade da qualidade, da oportunização, do crescimento do ensino técnico, do REUNE, tudo isso está respaldado pelo Plano Nacional da Educação. É um documento construído em 10 anos, por todos nós. Então foi um documento que lá dizia interiorizar o ensino superior, formação continuada para professores, sobretudo de matemática.
Oferta de mestrado e doutorado no interior. Ampliação em 10% da educação profissional. Pronto, então tem lá uma série de metas que nós, enquanto gestores, enquanto docentes que somos das instituições, e hoje gestores, a gente correu, a gente perseguiu, a gente tentou sensibilizar toda a nossa comunidade para atender aquilo que estava escrito. Como estava dizendo o professor Willis, né, a repercussão que tinha esse investimento, né, para as questões que a sociedade apresentava são evidentes, né? Justamente. E isso foi replicado por quê? Porque todo estado teve que fazer o seu plano estadual de educação. E quando a gente pega o nosso plano estadual de educação, a gente vê lá tudo com um investimento totalmente na contramão. Hoje, o que se tem hoje é menor do que se tinha há 2, 3 anos. Só que para cumprir aquilo que estava escrito, aprovado por todos nós, você precisava de um investimento. E os planos municipais também. Então tem uma série aí, quando eu falei no início que a gente tinha os núcleos, e eram parcerias com 11 municípios que a gente cancelou, eu estava lá no Conselho Nacional de Educação quando eu disse, eu estou na contramão. Porque enquanto o Plano Nacional fala em ampliar, a gente está reduzindo, só que a gente está priorizando aqui a qualidade. E quando a gente vê que essas políticas, com esse plano ousado que se tinha, ele depende de um Congresso Nacional, ele depende de ministérios que venham funcionando normalmente. A gente não quer que funcione bem, não. Pelo menos normalmente. Que estados funcionem normalmente, no momento que eles passam de funcionar, imagine, a gente está com a pauta trancada lá no Congresso Nacional de quanto tempo? O marco legal da ciência e tecnologia, ninguém sabe por onde é que anda. A gente tem dificuldades. E aí, para além disso, quando falou o Willis, na questão das licitações, para além disso, não tem só uma questão política, não. Nós temos hoje, graças a Deus, um órgão fiscalizador que é muito bom, o Ministério Público. Nós temos hoje o Judiciário, mas por tudo você tem que prestar, né, esclarecimentos. Se aquela calçada está em desnível, você tem que ir para o Ministério Público. Então você explica lá o seguinte, que o orçamento que tinha previsto para fazer aquilo, o financeiro não veio. Ah, mas você tem 10 dias para fazer. Nós temos uma lei de inclusão lá de 5% de alunos são para pessoas com deficiência. Só que a expectativa de entrar é uma. A frustração depois que entra é 10 vezes maior ou muito maior. E para ter acessibilidade você precisa ter dinheiro. Sem dúvida. Você precisa fazer a obra estruturante, mas você precisa de um tradutor, de um ledor, de equipamentos, de professores que se motivem a ministrar a aula com aquela... aprendam aquilo, se renovem. E a gente não, a gente fez um doutorado há 5, 10, 15, 20 anos e tem que viver com aquele doutorado que a gente fez porque a gente está sem condições de se renovar. Então não diria só o aspecto político também não, tem a questão financeira, tem o aspecto político, tem a questão de gestão. O compromisso da instituição com a sociedade, afinal de contas, né? A gente tem um compromisso, a gente tem que oportunizar, a gente tem que fazer, só que quando o aluno chega na nossa instituição hoje, um problema, inclusive as nossas instituições, a gente fez uma reunião aqui com a Secretaria de Segurança. Antigamente, não se roubava dentro da universidade, se respeitava. Hoje, eles estão entrando, estão roubando. São jovens que eram para estar ali, única e exclusivamente pensando em estudar, em aprender. E a gente tem um problema hoje grave de segurança em todas as nossas instituições. Em todos os locais, não é só no grande centro, nem no centro menor, menos desenvolvido, não. Então tem que fazer toda essa discussão e ver realmente o que se quer. Por quê? Porque uma universidade é cara, mas tem que se investir em presídio. Uma universidade é cara, mas eu tenho que garantir a alimentação de todos os presos. Enquanto que o restaurante universitário, como a professora Ângela disse, corre o risco de parar. Aliás, Ângela, para nós é um privilégio, para você é uma grande responsabilidade ser presidente da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Brasil. Justamente como é que a ANDIFES está reagindo e quais são as
pautas próximas e a luta da Andifes em defesa da universidade pública nesse contexto? Bom, a gestão da Andifes num momento difícil como esse, não, evidentemente, é uma gestão muito difícil. Não há nenhuma, as reuniões são mensais, mas todos os meses, e em alguns meses temos até que fazer reuniões extraordinárias, não é, para discutir estratégias para lidar com os problemas que se apresentam. Nosso trabalho tem sido de construção. Evidentemente que eu iniciei em julho do ano passado, no momento de uma mudança, e nós começamos um trabalho de, digamos assim, de apresentação aos novos ministérios. Então, foi uma construção quase que zerada, porque onde não está zerada, em muitos lugares procuram negativar. É um governo que quer se assumir, mostrar o seu trabalho e não precisa ir para o nível federal. Às vezes, algum poder, o governo ou pessoas para estabelecer um modelo de gestão, eles precisam, de certo modo, apagar um pouco aquilo que foi feito antes. Às vezes, porque não tem os documentos ou porque não tem as mesmas pessoas, mas às vezes porque quer mesmo. E neste caso, é um novo modelo. É uma nova perspectiva, é uma nova visão de país, é uma nova visão de educação que a gente viu com o novo governo. Então, o trabalho está sendo de reapresentar os nossos princípios e diretrizes e projeto das universidades federais, tem sido isso, ao ponto de entregar novamente ao novo ministro, como aconteceu com todos os ministros novos que passaram a miúde, né, no Ministério da Educação e em outros ministérios, apresentar o plano de desenvolvimento das universidades e uma disposição para dialogar e construir. A Andifes não tem a postura de obstrução, porque nós estamos lá para trabalhar pela educação do país. Então, a questão é discutir o como. Nesse sentido, eu penso importante a gente registrar aqui que o governo, e nós estamos fazendo isso, os reitores de todas as instituições públicas, mostrando para o governo que esse Plano Nacional de Educação, que o reitor Pedro falou, isso não é letra morta. Isso é uma construção para o Brasil e pelo Brasil. Portanto, aquelas metas estão vigentes. E quem vai responder por elas somos nós. Então, é isso que está nos pautando. O Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, o Plano Nacional do Ensino Superior, o Marco de Ciência e Tecnologia, a sua regulamentação. Então, nosso trabalho está sendo para ver se nós avançamos. Então, nossa pauta hoje, nós ainda reiteramos no Ministério da Educação. Consolidar a expansão que aconteceu. Entretanto, a própria Andifes está bastante disposta e está fazendo isso, isso é um entendimento dos reitores, que nós temos que pautar, sim, com este governo, com qualquer governo que virá, a outra fase de expansão que o Brasil precisa para a educação superior. Nós não acabamos. 17% dos jovens matriculados na educação superior, como eu disse no início, é muito pouco. Isso é miséria para muito tempo. E nós não queremos um Brasil miserável. Nós queremos um país com qualidade de vida, com desenvolvimento social, com desenvolvimento econômico. E as universidades, institutos estão dispostas para essa luta. Estamos todos dispostos. Perfeito, Ângela. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria já imediatamente agradecer a presença de todos vocês que nos informaram da situação, né, do impacto dessa crise política e econômica na gestão das universidades, do Instituto Federal, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Agradecer também a presença, a participação do público que nos assiste, que assiste fielmente à TV Universitária. Esperamos poder contar com a sua participação e a sua audiência na próxima segunda-feira, às 20h30 da noite. Muito obrigado e uma boa noite a todos.